Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo, que também é uma meditação sobre a graça hoje. E hoje é o dia 28 de março, hoje é o dia de Ramos, não é? O dia em que comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém antes do início da paixão. Eu gostaria de ler então em Tito capítulo 2, verso 11 e 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nesse dia 28 de março, eu estava compartilhando numa igreja batista de São Paulo sobre a graça e os frutos do Espírito. É por isso que eu decidi continuar meditando sobre esse assunto. E nesse texto de Paulo, Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou, ela se apocalipsou, trazendo salvação a todos os homens. Todas as pessoas, homens e mulheres deste mundo, podem conhecer essa salvação, ou seja, esse nascimento do alto. Qual é a relação que existe aqui entre graça e frutos do Espírito? É que esse trabalho aqui da graça não só é um trabalho de salvação, mas uma salvação contínua, porque no verso 12 ele diz que ela nos ensina a renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas. Ela vai nos educar. Mais tarde, no verso 14, o texto diz que Deus se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Essas boas obras nada mais é do que o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Não são as nossas obras, são as obras de Deus em nós. E quando ele fala de purificar, a gente vai encontrar essa mesma ideia em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Interessante aqui que tirar, cortar é sinônimo de purificar. O que ele está dizendo aqui é que Deus purifica a nossa vinha para que a gente possa produzir. Eu tenho falado muito aqui nessas meditações que começaram em março do ano passado, que eu tenho aqui no meu jardim, na minha horta, atrás da minha casa aqui em Urt, nos Pirineus Atlânticos, no sudoeste da França, no País Basco. Aqui eu tenho um pé de maçã que eu comprei lá na Espanha. Eu moro perto da Espanha. E esse pé de maçã, há 2 anos atrás, começou a dar maçãs. Essa macieira começou a dar maçãs e produziu 20 maçãs imensas. Um pequeno pé de aproximadamente 1 metro. Como que a gente sabe que aquele pé de maçã era bom? É porque ele produziu maçãs. Toda macieira que é boa produz boas maçãs. Havia água, havia um terreno propício, né? Eu estava falando, inclusive, à Igreja Batista aí em São Paulo, hoje, pela tarde aqui e de manhã, aí no Brasil. E eu estava falando sobre maçã, porque eu sei que em determinadas regiões do Brasil não dá pé de maçã, né? Então no Brasil eu estaria falando de mangueira. A mangueira tem que estar no bom local, tem que ter um clima adequado àquela mangueira para que ela possa produzir. Todas as condições são reunidas aqui, então a macieira ou a mangueira vão produzir. A graça de Deus já fez tudo para que a gente pudesse produzir os frutos, como diz Jesus, dignos de arrependimento. Ele nos purifica. Vocês já estão puros, ele diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor já nos purificou. Então a gente pode produzir esses frutos. Sem o Senhor você não pode fazer nada. Você pode fazer um monte de coisa, pode fazer bolo, pode correr, pode jogar futebol, pode fazer tudo isso, mas não pode produzir o fruto do Espírito. Você, na verdade, não pode produzir. É o Espírito Santo que produz em você. E você permanece. Você aceita o trabalho de redentor da graça. A graça está constantemente nos redimindo, nos redime da perdição e da morte e está nos transformando continuamente. No outono, eu já falei sobre o meu pé de maçã,
e sobre essas partes que precisam ser tiradas, porque elas devoram a essência, devoram o alimento, a seiva que está na planta. É por isso, como eu tenho contado aqui, que o meu amigo vem aqui na minha casa, no outono, vê que o meu pé de maçã está crescendo assim um monte de ramos de todos os lados, que faz com que a árvore fique mais bonita e tudo mais. Eu falei, olha, tem que tirar tudo isso. Por quê? Porque esses ramos fazem parte da antiga macieira, onde foi enxertada a macieira que está dando frutos. Aquele velho homem, na verdade, não é mesmo? E a graça está aí para tirar, para limpar a nossa vida, para que possamos produzir frutos que sejam para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.